bem-vindo a mais um episódio do Open Talks dessa primeira temporada e hoje eu estou aqui com amigos. O primeiro é o meu carequinha favorito, Gui Barreiro. Você tá bem, Gui? Eu tô bem, melhor agora, ouvindo sua voz neste fone, que deixa a sua voz mais destacada e muito mais sedutora. Nossa, Gui. O que você tem pra fazer hoje depois do podcast? Eu não sei, já combinei com o convidado já. Não mexe nas minhas gavetas, por favor. Pois é, cara. Hoje o Thiago Caserta, mais uma vez, tá trabalhando pouco, né? Exato. Tá no Rio de Janeiro, curtindo. Não, tá no Web Summit. Diz que foi pro Web Summit, né? Eu não vi. Não vi também. Eu não vi. Vi fotos do Web Summit e não vi o Thiago. Você viu algum post dele? Nenhum post no Web Summit. Eu vi na praia. Ah. A vista do Rio, o visual do Rio. Eu vi isso, eu não vi mais nada. Você viu o Pão de Açúcar. Eu vi o Pão de Açúcar, exatamente. E nós temos um convidado que é um cara muito especial. Também é um amigo querido, que eu conheço há muitos anos. E um cara que é super empreendedor, super executivo de negócio e super galante. A piada... Nossa senhora, terrível, cara. Tava aguardando. Eu tava aguardando. Cara, o Galante, que tá aqui com a gente, ele tem uma história muito interessante. Ele foi fundador da Credibility, que vendeu para um grupo inglês chamado Claranet. E foi super bem sucedido, foi uns parceiros pioneiros. Lá no começo, quando tudo era mato e não existia cloud computing, estava lá o Galante instalado. Isso aí. Foi meu ídolo nessa época, ainda é meu ídolo em várias coisas, mas naquela época era o meu grande ídolo. Não tá aparecendo pra vocês, mas eu tô fazendo um coraçãozinho pra ele agora. Pra vocês ouvintes. E eu estou testemunhando. E hoje ele E aí teve uma carreira que migrou para o mundo corporativo. Hoje ele é COO e CPO da Tivit, cara. Tivit é uma empresa super tradicional no nosso país, super importante no mundo de tecnologia, que ajuda muitas das grandes empresas do nosso país a operarem, a existirem. Vários dos serviços que nós, como pessoas, consumimos no nosso país, meios de pagamento, uma série de coisas, operam dentro da estrutura da Tivit, através dos serviços da Tivit. Hoje ele tem aí centenas de pessoas sobre a sua liderança, fez uma transição muito bem sucedida do mundo da figura de empreendedor para a figura de executivo. E, cara, é marido da Manuela. Marido da Manuela. E pai de duas meninas lindas que eu já vi as fotos no Instagram. Sim. Que são as... Antônia e Catarina. Muito Antônia bem. de 7 e Catarina de 4 anos. Bem-vindo, velho. Obrigado. Nossa, com essa introdução aqui, eu fiquei... Para além de lisonjeado, o meu currículo brilhou aqui, né? Não. Será que é tudo isso mesmo? Não, daqui pro mundo, galera. Nossa, daqui ninguém te segura, melhor. Nesse momento está aparecendo aquela tarjinha de LinkedIn Open to Work. Open to Work, verde. É verde. Muito bem, velho. Cara, muito bom. Muito obrigado por você ter aceitado a gente. Eu que agradeço o convite, aliás, assim, obrigado pelo convite, por essa introdução super generosa, né? Vocês são sempre super generosos. Somos amigos, né? Para além de parceiros de negócios, a gente já se conhece há muitos anos. Então é um prazer estar aqui. Eu espero que essa conversa seja, assim como são as nossas conversas no dia a dia, vai ser super animado aqui e a gente vai conversar sobre tudo, com certeza. E vamos aprender muito um com o outro, com certeza, como sempre é. Eu vou te chamar de Dani. Eu sei que todo mundo te chama de Galante no mercado, mas eu vou te chamar de Dani porque, cara, você é o Dani e não é o Galante pra mim. Talvez eu vou fazer bobagem, mais bobagem do que normalmente eu já faço, eu te chamar de Galante. Cara, eu queria queria que você contasse um pouquinho a tua história. Você conta que você nasceu no Paraná, mas foi um acidente de percurso. Completo. E aí você veio pra cá. Que não é bem pra São Paulo, né? Conta pra gente aí. Cara, a história da minha vida é muito, muito maluca, assim, porque de fato eu nasci no Paraná, em Londrina, mas o pessoal brinca que é Little London, né? Little London. Nasci em Londrina, mas nada a ver, assim, não tenho nenhum parente em Londrina, não tenho nenhuma conexão familiar em Londrina. Eu nasci em Londrina porque na época meu pai sempre foi comerciante, mas nessa fase da vida, meu pai e minha mãe se conheceram no bar/restaurante que meu pai tinha. Minha mãe trabalhava de secretária em São Paulo, meu pai tinha um barzinho ali na Bela Vista, e minha mãe passava lá todos os dias com a prima dela lá e tal, e aí teve um dia meu pai olhou assim, isso é a história que eles contam, né? Olhou e falou assim, nossa, que moça bonita, e deu um sonho de valsa pra ela, assim, né? E aí dali surgiu o namoro, enfim, mas aí antes da minha existência. Bom, enfim, meu pai
Nessa época ele começou a trabalhar com concreto, com venda de concreto para grandes obras e tal. E eles se mudaram para Londrina, minha mãe grávida. Então eles se conheceram em São Paulo, casaram aqui em São Paulo, mas se mudaram para Londrina por conta dessa questão do trabalho do meu pai na época. E aí eu nasci em Londrina, mas vivi em Londrina um ano, cerca de um ano. Depois a gente se mudou para Ribeirão Preto, também por conta do trabalho do meu pai. E aí meu pai sempre teve essa veia de empreendedor, ele teve quitanda, teve bar, teve uma série de comércios assim na vida dele. E aí acho que ele falou, cara, o que eu tô fazendo nesse mundo de trabalhar em empresa e tal, quero voltar a ter comércio. Então ele arrendou uma padaria em Extrema, Minas Gerais, que é aqui no interior de Extrema, que foi onde eu cresci. Então eu morei em Extrema de 83 para 84, até 98. Então, para quem não sabe, eu sou nascido em 80. Então, cara, você vê, tô conservado, né? Eu ia falar outra coisa, mas segue o jogo. Rodei de pneu murcho. Então, eu nasci em 80, eu me mudei para Extrema ali com 3 para 4 anos. Extrema é Minas, só para parênteses, Minas, Minas Gerais, mas cara, praticamente divisa de São Paulo, a influência é toda de São Paulo. Exato. Né, cara? Tanto que, assim, é engraçado, porque a minha família, do lado da minha mãe, é de Minas. Um pouquinho mais para frente de Extrema, que é Cambuí. Tem uma cidade que chama Cambuí e uma cidadezinha muito pequenininha que chama Córrego do Bom Jesus, o famoso Corgo ou Corguinho, para os mais íntimos, que é o meu avô. Então, minha avó é de Cambuí, meu avô do Córrego, eles se casaram, enfim. Mas os meus avós se mudaram para Bragança, então minha mãe nasceu em Bragança, meus tios nasceram em Bragança, mas a gente tem essa conexão muito forte, aí sim, minha família toda mora em Minas ainda, e do lado do meu pai são os imigrantes italianos aqui que são do interior de São Paulo, né? Meu pai é de Limeira, meu avô é Americana, minha avó Pirassununga, então essas cidadezinhas ali do interior de São Paulo. Então, que você falou de Extrema ser mais São Paulo do que Minas, e é de fato, porque eu nunca tive sotaque mineiro, assim, né? Mas você vai um pouquinho mais pra frente ali em Minas, aí o sotaque já fica mais carregado. Forte, que eu adoro sotaque cara, mineiro. eu vou pra lá, em 30 minutos eu tô falando mineiro. Tá falando mineiro, ele tá falando bom demais. Cara, e é muito engraçado, se eu vou fazer um parênteses, nada a ver com a minha história, mas pra você ter uma ideia do negócio do sotaque, eu tenho um primo. Se um dia eu vi esse podcast, ele vai dar risada com certeza. Ele foi fazer faculdade no Rio de Janeiro. E a história do sotaque é tão diferente pro carioca, né, principalmente, e os caras apelidaram ele de geladeira. Por causa do sotaque, né? Você imagina, geladeira. Então, enfim, mas eu cresci em Extrema. E foi ali, inclusive, que eu comecei o contato com tecnologia, né, com informática, né, que é ali que começou toda a história do Galante ou do Daniel. Lá na minha cidade todo mundo me chamava de Galante, porque é um sobrenome meio incomum, né, de certa forma. E numa cidade, imagina, Extrema tinha 10 mil habitantes quando a gente se mudou para lá. E, cara, era aquela cidade literalmente pequena do interior. Cheia de morro. Cheia de morro, exato. Cara, todo mundo tem perna grossa lá, menos eu. Eu não consegui, mas todo mundo tem perna grossa de subir morro. Mas era muito, muito legal, cara, essa época, porque você imagina os contrastes, né? De ter mudado para uma cidade que o leiteiro levava o leite de charrete e você saía na porta da casa com uma panela e ele botava lá 1, 2, 3 litros de leite, sei lá quantos litros você queria comprar, direto do tonelzinho assim na sua panela. Então tinha na porta dos comércios aquela... Puxa, eu me esqueci o nome exato disso, do objeto, mas aquele raspador de sola para tirar o barro debaixo da botina. Você não entrar sujando tudo e lameando tudo Exato. O comércio. Tinha uma parte das ruas da cidade que ainda não era calçada e as que eram calçadas era paralelepípedo. Então, era um ambiente muito do interior. Sim, muito, muito mesmo do interior. Então, minha infância foi uma infância muito solta, né, como criança, assim, ia pra escola sozinho, a gente não trancava a porta, não fechava a janela de noite, era um negócio assim. Até uma outra curiosidade, na cidade, meu pai tinha essa padaria, né, que eu comentei, ficava numa descida assim, e na esquina tinha a delegacia. E embaixo da delegacia era a cadeia, a cela, né, então era tudo num predinho assim. E as janelas das celas dos presos ficavam viradas pra calçada.
Então você passava na calçada e trocava ideia com o preso. E só tinham 2 presos na cidade. E eles saíam para tomar sol na calçada, livres, porque assim, todo mundo conhecia todo mundo, então os caras não fugiam. E também eles tinham um bom status, né, cara? Uns 2 Os presos. 2 presos da cidade. Exato. Cara. Era muito engraçado. E um deles, o Chicão, não sei, nunca mais ouvi falar do Chicão, ele chegou a trabalhar na padaria do meu pai, ele tinha lá uma sei lá, liberdade parcial, assim. Então ele saía, atravessava a rua assim, andava, sei lá, 20, 30 metros, entrava na padaria, trabalhava, voltava e dormia na cadeia, que era, 30 metros da padaria, era muito engraçado. Bom, enfim. E aí, em 1990, quando eu tinha 10 anos, mas acho que era a 5ª série, se eu não me falha a memória, mudou para a Extrema de volta, uma família que era dali também, né? A mãe ali, a matriarca dessa família era original de Extrema, e o patriarca de Vargem, que é a Gesilene e o Gilberto, que o Giba é o cara de TI que me introduziu no mundo de TI, já vou contar a história dele já. Se ele estiver ouvindo também, um abraço, Giba. E o filho, eles tinham um casal de filhos, né? O André e a Fernanda, e o André tinha a minha idade. Então, ele entrou na minha sala na 5ª série. E a gente ficou super amigo, assim. E o pai dele, que é o Gilberto, ele já trabalhava com informática, sempre trabalhou com informática, ele trabalhava no Serpro, aqui em São Paulo, né? Com COBOL, com, enfim, mainframe, Unix e tal. E ali, nessa época, cara, eu nunca tinha visto um computador na vida. E quando eu me aproximei dessa família, a gente ficou super amigos, assim, e a gente foi, durante a infância, os melhores amigos, assim, né, eu e o André. Então, eu fui introduzido nesse mundo de informática através dessa família. E por uma sorte, né, não foi só a introdução à informática pura e simples, assim, olha, isso é um computador para jogar joguinho. Joguei muito joguinho, inclusive, nessa época. Mas foi uma coisa mais técnica também. O primeiro computador que eu tive contato era um Solution 16 bits. Depois procurem aí no Google, tem fotos. Cara, esse aí eu não conhecia não, viu? Cara. Ele é velho, cara. É velho. É vintage. Fósforo verde, tecladão, né, mecânico. Aliás, esse teclado mecânico voltou na moda, né? Exatamente. Bom, e, cara, era, DOS 3, botava um disquete, tirava, botava outro, enfim, disquete de 5/4, toda aquela coisa. Mas eu fiquei fascinado com aquilo, né? E por conta do Gilberto trabalhar profissionalmente com isso, né? Ele também passou muito conhecimento pra gente, né? Pro André, pra mim nessa época. E muito de Unix, né? Que o Unix nesse momento ele estava meio que surgindo assim de forma mais comercial, né? Tinha uma versão do Unix que era o Xenix. Também procurem no Google, vocês vão ver o que é isso, Xenix. Nossa. Cara. Esse nome promete. Exato. E aí foi dali que eu comecei a ter um contato mais profundo com computadores, com informática. Fiz um curso de COBOL em 1993, né? Onde a gente fazia ali desenho, fluxograma, não era saicodama. Contava 8 coluninhas para começar o código, né? A galera, hoje a galera, além dos recursos 1000 que tem, programar naquela época era literalmente começava com régua, papel e lápis, né, Você fazia o fluxograma. Não era tão divertido. Não era tão divertido. Não. Você era meio arquiteto, meio desenvolvedor, né? E aí, cara, os computadores estavam começando assim, né? O computador pessoal. Então, o Solution 16 bits era aquela coisa super arcaica, fósforo verde e tal. Depois veio o 286, 386, 486, enfim, foi tendo uma evolução e foi havendo uma evolução gráfica no computador. E eu jogava muito, né? Então eu comecei a ficar fascinado por aquela coisa e um pouco de ficção, de filme também, né? Que você via aqueles filmes na televisão e tal, com aquela capacidade do computador, mas não do lado infraestrutura que a gente, né, de Unix, era uma coisa que eu já conhecia, mas uma coisa mais, cara, visual, gráfica, computação gráfica. Eu falei, isso aqui deve ser legal pra caramba. E até já nessa altura, isso devia ser 93 para 94, mais ou menos, eu tinha ali meus 13, 12, não, 92 para 93, o Gilberto, esse cara, ele começou a trabalhar numa distribuidora aqui em São Paulo que se chamava ESI. Foi uma das
maiores revendas de HP, né, no Brasil, assim. Um gigante, assim. E para fazer instalação de servidores HP UX. Unix. E numa das vezes, ele trouxe eu e o André aqui para São Paulo, né? A gente morava em Extrema ainda nessa altura. E na ESI, eles estavam fazendo a representação de uma marca de equipamento, de computador, que se chamava Silicon Graphics. Caramba, meu. Que o Silicon Graphics foi os computadores que geraram os primeiros animações e tal. Cara, quando eu vi aquilo, eu fiquei maluco. Pensa, parecia um UFO, assim, uma nave espacial. E eu, cara, falei, não, é isso que eu quero fazer. Que Unix, o cacete, eu quero mexer com isso. E aí eu comecei a meio que dividir um pouco o meu tempo. Já era micreiro na época, tinha lá o computador na minha casa e tal. Que os meus pais, fizeram um esforço gigante para comprar. Tem uma história engraçada dessa parte, eu já conto já. E aí eu fiquei dividindo o meu foco, o meu tempo ali entre continuar a jogar, que eu gostava bastante, navegar na internet de madrugada, porque era um pulso, meu, de telefone. Imagina o modem Western Robotics. Nossa, 14400. Tivemos um episódio que falamos sobre isso, exatamente, cara. Uma aula de CQ, o pulso da meia-noite às 6, que a gente falava impulso. Exato. Cara, e eu morava em Extrema, né, meu? Então era interurbano. O mais próximo... Caramba, verdade, cara. Tinha meu. DDD ainda que você Exato. Não tinha uma... O provedor só tinha em São Paulo, né, naquela época, ou Campinas. Campinas, que é 12 também lá. Como é que chamava? Acho que era DGLNet, se eu não me engano. Nossa. Que era o provedor que eu conectava, que era mais barato ligar para Campinas do que para São Paulo. Então, literalmente, varava a noite na internet, porque era o horário que dava para usar. Porque durante o dia, imagina, meu pai ia cortar minha cabeça. E você ocupava a linha telefônica e ninguém podia falar no telefone quando você estava usando essa internet. Exato, era porque assim, tinha uma linha só. Minha mãe corcomia. Então, dividia meu tempo entre isso e tentar um pouco... Cara, na época era CorelDRAW, esses softwares que estavam começando também naquela época, né? PageMaker, vários softwares ali mais voltados à edição gráfica e tal. E então eu fui tentando meio que desenvolver as duas coisas em conjunto, né? Eu comecei também a programar um pouco em Clipper, até com um cara que foi mentor na minha época lá, e também Extremo Magrão, faleceu há pouco tempo, coitado, mas que me ensinou ali a programar em Clipper um pouco. E então eu fiquei nessa coisa, cara, entre programar ali, mexer com PC e tal, ver toda a evolução ali da microinformática, né? Literalmente, né? Aí nessa coisa do, cara, computação gráfica, Photoshop e tal. E aí, mais um parênteses que é uma história engraçada, que vale a pena contar, que o Gilberto, né, o Giba, ele ainda tem hoje uma empresa de TI, chama NTUX. Foi lá que eu comecei profissionalmente a minha história. Que legal. Técnica no sentido do Unix. Eu vou chegar lá, a gente ainda... Temos tempo, né? Você vê que eu falo pra caramba. Fica à vontade, o tempo é todo seu, cara. E aí, caras, teve um episódio, assim, cara, que meu computador, pifou, assim, de um jeito que eu não conseguia voltar, cara. Sabe aquela coisa, não, vamos zerar EEPROM, vamos fazer isso, aquelas coisas todas de micro, e tirar a placa e põe. Eu mesmo fazia isso tudo, não consegui voltar de jeito nenhum. E o Giba tinha um Hanário nessa época também, né? Era um trabalho paralelo ali. Ele continuou fazendo lá, trabalhando com Unix ali na ESI, e montou um Hanário lá em Vargem e tal. E aí ele falou, eu te ajudo a consertar o computador e tal. Eu falei, pai, meu pai tinha, né, a padaria lá, o comércio. Cara, eu preciso consertar meu computador, vai custar, sei lá, vou dar um exemplo hoje, R$1.000. Meu pai falou, de jeito nenhum, vou te dar R$1.000. Ele falou de jeito nenhum ou ele falou... Ele não falou essa palavra. E aí ele falou, cara, se vira, você já trabalha e tal. Eu falei, mas eu precisava levantar essa grana mais rápido, porque senão eu vou ficar, meses sem usar o computador, né? Cara, eu fui trabalhar no Hanário do Gilberto um tempo para ganhar uma grana extra, né? E, cara, trabalhar no Hanário é um negócio
hardcore, porque tem várias fases, assim. Você tem que entrar num tanque de girino, literalmente uma piscina cheia de girino até o peito de água para limpar o negócio. Entrar lá no negócio de rã, que tem rã empilhada para todo lado. Então, meu, é um trabalho, tipo... Interessante. Limpar a rã, né? Porque abate a rã para limpar, para vender a carne e tal. Então, foi uma... Eu fiz muita coisa para conseguir me manter com o computador funcionando. Teve muita RAM pra arrumar esse computador. Puta, cara, mexi em muita perereca. Engoliu muito sapo. Engoliu muito sapo. Porra, velho. Exatamente. E, pô, aí consegui consertar o computador, enfim. E aí eu sempre conectado nessa família, né, cara? Do Gilberto, a Lene, o André, a Fernanda ali. E eles voltaram pra São Paulo, mais ou menos em... Que é a história da NTUX. Exatamente. Em 96, eles voltaram pra São Paulo. E o Giba, na época, em 96, ele decidiu empreender. Então ele trabalhava na época nessa revenda, na ESI, mas o foco da ESI era vender hardware, não era vender serviços, né? E aí ele viu ali uma oportunidade de falar, cara, não, eu vou abrir um negócio, né, uma empresa para entregar serviços em cima das máquinas, né, dos equipamentos que a ESI vende. Uhum. Não só fazer a implantação ali inicial do negócio, mas também manter serviços recorrentes. Exatamente. Isso aí, recurring revenue. É isso aí. E aí ele fundou a NTUX. E aí foi engraçado porque nessa época que eles voltaram para São Paulo, eu continuei em Extrema, a gente meio que se afastou, assim, a gente se via de final de semana, eles mantiveram a casa lá em Extrema, então eles iam ali de final de semana, uma vez a cada semana ou 15 dias, enfim, dependendo ali da situação. Então eu continuei com contato com o André, com a família, mas não mais tão próximo pelo computador e tal. Então a gente deu uma afastada e ali naquele momento eu realmente foquei no lado gráfico ali. Aí eu trabalhei no jornal, em Extrema, fazendo a diagramação do jornal, tratamento de foto, essas coisas. Eu tinha 16 anos na época, né? Então eu ajudava meu pai na padaria um pouco. Às vezes, quando o padeiro tirava férias, eu passava as minhas férias fazendo pão de madrugada, ou trabalhava no balcão, ou na chapa fazendo lanche. Puta, cara, eu trabalhei de tudo na padaria. Literalmente, fiz de tudo. Você faz pão bom hoje? Cara, tá aí um negócio que eu desaprendi, porque é curioso, porque a gente fazia, para fazer pão numa padaria, é a escala industrial, né, cara? Então era assim, tipo, a receita era 4 baldes de água, um saco de 50 quilos de farinha, blocos de fermento. Então, puta, eu não sei fazer um pão hoje... Para 4 pessoas, né? Exato. Não sei fazer um pão. Aliás, eu não sei mais fazer nem para 1.000 pessoas como eu fazia antes. Mas é um negócio que eu desaprendi completamente. Mas eu vivi... Meu pai teve padaria por quase 20 anos. Então, puta, toda a minha infância, adolescência e começo da minha vida adulta, eu vivi dentro de uma padaria. Às vezes mais envolvido, trabalhando ali na padaria. Depois que eu me mudei para São Paulo, obviamente eu não trabalhei mais. Mas enfim, aí... E depois do jornal você vem para São Paulo. Isso. Aí eu vim para São Paulo para trabalhar numa agência de publicidade. Não, nada a ver com a NTUX ainda. Nada a ver com a NTUX ainda. E você deu um tchau pra família e falou, galera... Cara, aí... eu tava para completar 18 anos. Isso foi em 98. Eu faço aniversário em maio, aliás, semana que vem. Não, na outra semana, dia 17. E aí, algumas semanas antes de eu fazer 18, eu tinha 17 anos, eu trabalhava no jornal, ainda na cidade e tal. E aí, cara, num domingo eu tava na praça em Extrema, porque no interior, né, cara, coisa de... Tudo acontece na praça. Na praça. Né? Praça da cidade. Praça é a parada. Isso aí. Aí eu conheci um cara chamado Pedro Prearo. Um abraço pro Pedro aí, se ele ouvir um dia. E, cara, a gente começou a trocar ideia. E ele falou, pô, o que você faz? Então eu falei, eu faço aqui o jornal. Pô, você faz jornal? Eu trabalho numa agência em São Paulo. Pô, a gente tá precisando de um cara que faz isso. Eu falei, porra, beleza. Sou eu, cara. Como é que eu faço, né? Porque o interior, né, Extrema, tinha suas limitações. Eu queria viver um negócio maior, né, cara? Assim, de, sei lá, vamos dar um próximo passo, né? E aí ele me arrumou uma entrevista nessa agência de publicidade na Vila Mariana. Eu vim, cara, peguei um ônibus, vim fazer a entrevista. Tipo, passei na entrevista, voltei e falei, mãe, pai, tô mudando pra São Paulo. Eles, como assim? Nossa. Como assim você tá mudando pra São Paulo?
Não, vamos mudar para São Paulo. Passei na entrevista, tal, vou pra lá, vou trampar. E aí eu vim pra cá, cara, aluguei uma kitnetzinha minúscula na Vila Mariana, né? Eu ganhava R$700, eu lembro certinho, o meu salário era R$700, mais o vale. Posso esquecer o vale. E sei lá, eu gastava tipo uns 350 com aluguel e sobrava 350 e eu voltava todo final de semana pra Extrema de busão. Ainda com os 350, ainda sobrava uma grana pra tomar umas brechas. Não, cara, honestamente falando, como é que a gente conseguia fazer isso? Né? Exato. Eu tento fazer conta reversa do que eu ganhava no primeiro emprego e o que eu gastava. E tudo que eu fazia na minha vida, eu falava, hoje eu não consigo fazer. É impressionante como a gente tem a arte da multiplicação quando a gente é moleque, cara. Cara, nossa. Mas você sabe que eu acho que pode ser que tem uma outra parada envolvida também, que é o lance da comunidade. Porque eu acho que quando a gente é mais jovem, todo mundo se junta e tipo, aí todo mundo compra as coisas meio junto, racha a conta do bar, né, meu? Ao invés de comprar uma garrafa aqui, vamos comprar uma garrafão de 5 litros. Exatamente. E assim vai indo, né, meu? A pedreiragem. A pedreiragem, total. Bom, e aí... Cara, eu vim. Cara, nessa época eu não tava ainda tão conectado, né, de novo ali com a Ninteu X, eles já tinham fundado a Ninteu X e tal. E, puta, meu, por um acidente, assim, um incidente triste do destino, um amigo nosso em comum da cidade, da escola, faleceu num acidente de carro. Caramba. Lá em Extrema. E aí a gente foi pro velório dele. E eu, cara... Encontrei o André no velório, era um amigo em comum nosso, a gente, ficou conversando. E aí, cara, o que você tá fazendo? Eu tô trabalhando com meu pai, a gente trabalhando com HPUX. Eu não entendia, não conhecia HPUX, né? Conhecia lá os Unix mais antigos e tal. Eu falei, cara, e como é que é? Você tá gostando? Eu falei, tô curtindo pra caramba, acho que é legal, é um negócio diferente, cara, são uns equipamentos enormes e tal. Eu nem entendia, não tinha uma capacidade de compreensão exata do que ele estava falando, né? Eu falei, cara, será que rola de eu, sei lá, fazer um estágio, qualquer coisa lá? E aí, eu, então, fui para a Ninteu X. Aliás, eu tenho uma foto dessa época, exatamente, eu entrei na Ninteu X em 98. Eu tenho uma fotinho lá. E era, a gente era muito jovem, eu tinha 18, o André também tinha 18 e tal. E o meu primeiro trabalho, né, na Ninteu X era fazer documentação. Que tá um negócio que hoje em dia a gente briga pra caramba com os caras, né, pra fazer. Faz a documentação, cacete, né? Esse era o meu trabalho, era fazer documentação. E a documentação, ela era dividida em basicamente duas coisas. Uma era uma documentação técnica mesmo, do sistema operacional ali, enfim, rodava uma série de comandos para coletar os resultados. Cara, LVM, Logical Volume Manager. Pessoal, para quem não... Você lembra, só. Não, eu lembro, Você gerava a documentação dos projetos, né? A galera que, cara, entregava o projeto, alguém tecnicamente implementava aquilo, e você gerava uma documentação pro cliente saber o que ele tinha na mão ali, digamos assim. E aí, a galera técnica não gosta de fazer isso, na real. Não gosta, cara, mas isso salvou a nossa vida 1 milhão de vezes. E a outra parte era uma documentação física. Então eu desenhava ali as conexões SCSI lá da máquina. A porta tal tá conectada na porta tal do storage. Porque, bicho, um storage nessa época... Dava pau, pra quando dá pau, você conseguir saber onde mexer, né? Exato, cara. E uma coisa que era muito legal dos Unix de antigamente, by the way, eu era muito bom nesse negócio, HPUX, eu era bom nessa porra. É que... Encontramos alguma coisa, né? Exato, como que eu sou bom. O hardware era... Aliás, o sistema operacional era feito para trabalhar com aquele hardware. Então, você tinha acesso, né, a um nível ali de detalhamento do hardware através do sistema operacional que você não tinha nos Linux das primeiras gerações. Porque o equipamento Intel era genérico, né, cara? Então, depois o negócio foi evoluindo e foi melhorando nesse sentido. Então, a gente conseguia dizer o seguinte, olha, o disco C0T0D1 é o disco que está na posição 1 do gabinete 2. Então, fazia essa associação. Pra galera que tá ouvindo a gente, vamos abstrair a tecneira. Cara, a gente tá falando que assim, o hardware, né, é a parte física de qualquer equipamento. Pensa na Apple, por exemplo. Pensa no iPhone, por exemplo, aí, sei lá. Então a gente tem o hardware,
que é o celular, o equipamento. E o software é o iOS, Exato. as coisas que você... Os programas que rodam ali que você interage com. Quando você tem uma interação melhor entre essas soluções, em geral, temos um mundo que tende a ser mais feliz. Né? Exato. Dá menos problema. Dá menos problema. Dá menos problema. Bom, enfim, esse foi meu primeiro job ali na NTOX. E aí eu fui aprendendo como que era o HPUX. Foi crescendo ali na parada, dominando. Máquina, depois bug do milênio, cara. Rodei o Brasil para instalar patch do ano 2000. Cara, isso aí foi sensacional. Imagina, um garoto de 20 anos. Eu também fiz. Viajando o Brasil inteiro com uma mala de fita DAT. Cara. E, pessoal, eu tô falando várias coisas aqui que é velharias. Bug do milênio. Quem tá aí, assim, a gente achava mesmo que ia dar pau. Exato. A gente achava que o mundo ia acabar. Passei Réveillon no escritório. Cara, foi bizarro. Passei Réveillon, comi peru de Réveillon no escritório. Foi um jeito, eu diria, milenar de ganhar dinheiro. Foi. Total. Foi. Muita gente ganhou muito dinheiro. Muita gente ganhou muito dinheiro. Não foi meu caso, mas trabalhei bastante, me diverti bastante também. Eu também trabalhei pra caramba nessa época, mas também viajei pra caramba, me diverti, pô, foi super legal. Imagina, pra um garoto de 20 anos, tudo é diversão, né, cara? Exatamente. E se aprende pra caramba e tal. E assim, aí você foi... Cara, você é um cara que tem um perfil de liderança, um perfil... Você pensa grande, você tem ambição, a ambição é boa. A gente, às vezes, é treinado com o conceito de que ambição não é bom, né? Mas, cara, a ambição é bom. O importante é só ela ser dosada ou direcionada de uma maneira adequada. Você é um cara que tem ambição. E você foi crescendo na NTOX. Exato. Você foi sendo mais relevante. Mas, cara, tem um momento em que você olha pra lá e fala assim, velho, não quero mais ficar aqui. É isso aí. Como é que foi esse momento? Cara, esse momento aconteceu o seguinte. Ali por volta de 2008, mais ou menos. Você ficou bastante, então. Porque eu fiquei 10 anos, exatamente. Eu fiquei de 98 a 2008. Ficou bastante, que legal. E por volta, eu falei 2008, foi quando eu já tava ganhando dinheiro aí, né, Dani? Já, cara. Eu já tinha Os R$700 já eram... Ah, não, já... Tinha passado, né? Já. Nessa época, eu ganhei bastante dinheiro. E era um momento, eu acho, da TI, assim, que era muito mais limitado do que é hoje. E ainda, isso era um negócio muito de nicho. Cara, imagina. Pouca gente fazia. HPUX, era um negócio muito, muito específico. Poucas empresas compravam e poucas empresas entregavam. Exatamente. Mas as empresas que compravam eram relevantes, né? Exato, eram só, nomes assim, enormes. Cara, assim, tem uma... Como é que eu até cheguei lá, né? Que você falou de pensar grande, né? Eu tive vários mentores. Eu acho que é legal eu comentar isso, porque a gente... acho que às vezes esquece de reconhecer ou passa tão batido essas coisas, mas tenho certeza que todo mundo tem pessoas muito relevantes ao longo da história e que são pessoas que ou fizeram provocações que foram importantes ou, sabe, te mostraram caminhos diferentes, assim, que fizeram você mudar, né? Então tem algumas pessoas, acho que assim, o Gilberto é um cara que foi um baita mentor, tanto de vida, assim, tem várias referências que eu carrego até hoje que eu peguei dele ali, e também um puta mentor técnico, assim, porque ele era um cara, pensa num cara que era o nome do Unix HPUX no Brasil. Não era só dono da empresa, né? Ele era o cara, assim, o cara que quando tudo tava na M, era ele que resolvia. E nessa época, cara, tinha empresas gigantes. A gente prestava serviço para EDS, a gente sabe que eram gigantes da tecnologia, para a própria HP e tal. E, cara, era a gente que ia lá resolver os paranauê mais difícil. E ele era o cara que era o cara foda. Então ele foi um puta mentor técnico também. Aprendi tudo que eu aprendi nessa época, aprendi com ele. Mas é engraçado que assim, a nossa história foi sendo... Realmente a empresa foi crescendo, eu cresci junto com a empresa, né? Eu fui o segundo ou terceiro funcionário da NTOX, né? Então, porque a empresa começou com a família. Era o Gilberto, o André, que era o filho do Gilberto, que também era, né, era técnico, ajudava ali, e o irmão do Gilberto, né, o Ageu, que também atendia tecnicamente. Eram os três. Aí depois eu me juntei lá, 1 ano e meio, 2 anos depois que tinha fundado. Então, assim, eu fui o segundo funcionário se for considerar o irmão como funcionário ou o terceiro se considerar o filho. Mas, então eu cresci junto com a empresa.
E aí isso teve um lado bom, mas também teve um lado ruim. Por que o lado ruim? Porque a única realidade que eu conheci era aquela, né? E ali, mais ou menos, entre 2006 e 2007, começou um momento de mudança de tecnologia, que era o seguinte: até então, os únicos hardwares que conseguiam rodar de fato processamento pesadíssimos eram os RISCs, arquitetura RISC, né, de processador. Seja IBM, né, com o AIX da IBM, ou o HPUX da HP, ou os Solaris da Sun, né, da finada, entre aspas, Sun, que agora virou Oracle, né? Eram essas as máquinas que conseguiam rodar coisa pesada. Então a empresa, sei lá, a Telesp, que na época não era telefônica, era Telesp, ia rodar lá o processamento para fechar a conta de telefone de todo mundo, rodava isso num RISC. Superdome, né? Exato. Aliás, eu instalei um Superdome no Banco IB na época. Bom, só que o hardware Intel estava evoluindo muito. Lá na altura de 2006, mais ou menos, existia uma unidade de medida que se chamava TPC ou TPMC. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas... Threads per minute. Exatamente. E era ali a medida universal. Então, você ia colocar um SAP para rodar, a SAP dizia assim, olha, você precisa de tantos TPCs ou TPMCs para rodar essa aplicação. Exatamente. E, cara, as máquinas que aguentavam a porrada eram os RISCs. Só que os Intel começaram a rodar uns TPCs porrada também. E o Linux estava começando a dar os seus primeiros passos enterprise ali. Estava deixando de ser aquela coisa só open, só comunidade e tal, para passar a ter versões suportadas. Porque você imagina o seguinte, o cliente que estava acostumado a comprar um hardware super caro, específico, mas confiável pra caramba, para rodar o ambiente de missão crítica dele, aí você virava pro cara e falava assim, não, vamos colocar isso aqui na Intel, é bem mais barato, tem TPC. Ele falava assim, mas e se der um problema aqui, para quem que eu ligo? Ah, não, isso aqui não tem suporte. Não colava essa dinâmica, né? E passou a ter suporte aí. Exato. E surgiu o VMware. Virtualização. Eu pensava, quando você falou 2006, eu falei, cara, virtualização que mudou tudo, né? E aí foi as duas coisas, assim, foi o Linux, versão de Red Hat ou SUSE, que começaram a ser suportadas, mais a virtualização. Então, cara, nessa época, até eu lembro bem, a HP tentou fazer lançou um tipo de processador que chamava Itanium, que era uma tentativa de sair do RISC, né? Que não deu muito certo. E ali, a minha decisão de sair da NTUX e empreender foi muito mais por um conflito ali de ideia do que seria o futuro, de fato, de acontecer. Eu acreditava que era muito mais, que a gente tinha que investir mais em virtualização, em open e tal. Né? Até para não cometer nenhuma injustiça, a gente fazia um pouco disso, o Gilberto também acreditava nisso, mas a gente estava muito preso ainda no legado. Né? Eram muitos os clientes que rodavam ainda na plataforma antiga e tal. E então eu achei que a gente não estava na velocidade certa e aquela onda ia passar. Você queria botar a prancha na onda nova e de alguma forma a referência da antiga era muito grande. Só um parêntese só, cara, porque isso traz uma reflexão legal, né? Que a gente sempre fala agora da onda do momento, né? Não, porque agora é o chat GPT disruptando. Foi a virtualização. A cada X tempo tem um ciclo novo que é uma onda nova que vai disruptar tudo de novo. E naquela época foi a baixa plataforma e virtualização contra o RISC, né? É isso, cara. E hoje em dia as ondas são mais rápidas, né? Exato. Acho que é muito mais, cara. Rápidas. Eu acho que mais rápidas e mais democráticas e populares ao mesmo tempo, né? Porque não é mais nichado. É isso aí. Hoje, qualquer tecnologia, cara, tirando tecnologia militar, sei lá, é tudo... acessível a todos. Você tá falando de um negócio que na época HPUX era para grandes enterprises. Exato, cara. Isso. Porque era muito caro, meu. Exato. O hardware era caro. Era $1 milhão para comprar um hardware desse. Imagina, cara, $1 milhão hoje é muito dinheiro. Naquela época era 3 vezes mais dinheiro. Era muita grana. É muita grana. Mas desculpa, eu tava falando aí do momento do conflito. Aí você sentou com o Gilberto. Falou. Aí falei, cara, e aí que a gente vai fazer? Temos duas pranchas aqui. E aí eu falei, puta, no hard feelings, mas eu quero tentar. E aí eu saí e fundei a Credibility. E nessa época... Com a tua grana. Não tinha grana, né? Mas você gastava tudo. Não, eu vou contar assim, cara, eu literalmente...
Até hoje, cara, juro por Deus que eu vou falar assim. Eu tento fazer algumas reflexões assim para me lembrar dos detalhes eu não consigo. Talvez seja uma autoproteção, mas assim... Memória seletiva, né? Cara, eu fui muito louco, porque eu não tinha reservas. Eu nunca fui um cara que, até essa altura, né? Hoje eu já aprendi a fazer as coisas diferentes. Mas eu não tive uma educação financeira na minha casa, né? Eu não venho de família rica, de posses, nem nada. E educação financeira foi uma coisa que nunca aconteceu na minha casa. Né? De, cara, você tem que economizar. Meus pais nunca economizaram. Mas ao mesmo tempo, cara, o perfil do teu pai empreendedor Sim. e de certa forma caótico, tudo bem que vocês tiveram um pouso aí em Extrema, mas né, Sim. viajar em outros lugares, vários negócios, te torna uma pessoa mais inclinada, com mais apetite a risco, digamos assim. Total. Eu acho que essa referência literalmente veio do meu pai, assim, de... Cara, depois a gente vê. Depois, se minha mãe estiver ouvindo aqui, uma hora ela vai ter algumas mixed feelings sobre isso. Exato. Mas assim, eu literalmente me joguei, assim. E me joguei por uma crença que eu falei, cara, esse negócio vai dar certo. E eu fundei a empresa, na época, sozinho. E o Guerra se juntou pouco tempo depois. E foi muito bom ele ter se juntado, né? Mas só para... Desculpa que eu me baguncei aqui as ideias. Eu acho assim... Todo mundo pergunta, e é uma coisa comum, assim, fala assim, então por que você pensou em empreender por causa do dinheiro? Cara, foi a última coisa que eu pensei naquele momento. Naquele momento eu quis fazer porque eu acreditava que aquilo era o certo a fazer. Uhum. Lógico que o dinheiro é importante, mas ele nunca foi a prioridade. Aliás, literalmente nesse momento eu nem pensei nisso. É isso que eu ia falar, acho que você não tinha, pelo histórico que você contou, acho que você não tinha nenhum vislumbre disso, nada, né? De que isso ia dar dinheiro. Cara, não no nível que aconteceu principalmente, mas eu acho que talvez aí seja um pouco do molho secreto, que pode ser um pouco do molho secreto de todo mundo, né? Talvez de vocês também, a gente já conversou um pouco, né, a respeito disso, que assim... As coisas talvez dão mais certo quando você prioriza o que tem que ser priorizado, de fato, né? E nesse momento cara, o mercado tá mudando. E eu quero participar dessa mudança, eu não quero ficar para trás. Sabe, eu não quero olhar para trás. Não queria ficar ultrapassado, né? E eu também tinha uma coisa minha, assim, cara, que eu sempre falei, que assim, cara, eu sempre quis escrever o meu nome na história de alguma coisa. Assim, de alguém daqui 20 anos olhar para trás e falar assim, pô, não, mas lá nos anos 2010, assim, quando o Cláudio começou no Brasil, o Galante estava lá. Bom, de alguma forma, sabe, ter isso. E isso também me motivou muito a dar esse passo, né? Mas foi um passo completamente kamikaze, assim, cara. Eu não tinha reserva financeira. Tinha nada, não tinha cliente, nada. E aí que eu falei de algumas pessoas, né, que fazem a diferença na vida, e uma delas, nesse momento que eu fundei a empresa, foi um cara chamado João Mendonça, infelizmente, in memoriam, aí ele faleceu alguns anos atrás, que ele era CIO da PepsiCo. E durante a minha vida na NTUX, eu prestei muito serviço para a PepsiCo. Inclusive, eu fiquei alocado dentro da PepsiCo um bom tempo lá. Cara, atendi a América Latina toda pela PepsiCo, foi uma experiência super legal. E o João confiava muito em mim. E o João me passou alguns projetos na época para eu fazer, voltados para esse novo mundo, para Credibility, e foi dali que o negócio começou. Desse moleque. Exato. Esse moleque criou uma empresa nova. Vamos trazer eles aqui para fazer uma coisa. Porque sem isso, impossível da Credibility atender a PepsiCo naquele momento. Impossível, né? Impossível. Eu não ia passar em nenhum compliance, cara. Homologação de compras, imagina, né? Não existe. E assim como o João, mas ele foi um cara que realmente ajudou muito, assim, tiveram outros executivos, bons clientes que, cara, confiavam e foi fazendo, e dali que o negócio foi engrenando. E o lance da Credibility foi que quando a gente começou, aí o Guerra se juntou, né? Logo no começo, antes inclusive de ter PepsiCo e tudo, eu puxei o Guerra era DBA de formação, né?
E aí eu tava tentando fazer um projeto com o Bradesco na época. Olha que louco, cara, nem empresa tinha. e precisava de um DBA. E eu falei, ô Guerra, cara, você quer fazer um freela aqui, meu? Ah, vamos ver e tal. Aí no fim não deu certo esse negócio. Mas você ganhou um sócio. Eu falei, meu, vamos fazer essa porra, cara? Ele falou... Não posso falar cara, né? Não, ela falou, você pode. Então você tá bom. pode, a gente que não. Você pode. Falei, cara, vamos fazer? Ele falou, vamos. E aí ele pulou do penhasco comigo sem paraquedas nessa empreitada. E, cara, ele fez toda a diferença, porque a gente tinha um perfil muito diferente. Uhum. E foi esse equilíbrio que fez a Credibility dar certo. Muito bom. Se fosse eu sozinho não teria dado certo, ele sozinho não teria dado certo. E é muito legal, porque assim, você tá contando essa história e você que tá ouvindo aí, não faça isso necessariamente dessa maneira, porque assim em casa. de cada 100 empresas pessoas que fazem assim, talvez 97 dá ruim. Talvez um pouco mais. Talvez um pouco mais, dá ruim. Mas enfim, mas é legal, acho que é super importante falar que a gente já sempre fala da importância da gente ter sócios complementares. Que a gente de alguma forma traz algum tipo de sinergia, mas que conseguem olhar o negócio de uma maneira bem ampla. Né? Sim. E vocês, imagino que vocês começaram a surfar nessa onda, né? Imagino não, foi o que aconteceu, mas vem uma onda maior aí, que é a onda de cloud. Você estava lá no começo, né, cara? Lá quando tudo era mato. Quando tudo era mato. Credibility foi um dos principais parceiros da AWS, né? Sim. Junto com o grande Maurício da Dédalus, que a gente tem que mencionar ele. O presidente Maurício Fernandes da Dédalus Prime, até hoje tá aí. Super amigo, firme e forte. Vocês eram os dois parceiros premier naquela época, é ainda o maior nível de parceria com a AWS. A AWS estava começando naquela época. E vocês conseguiram antecipar essa onda, chegar lá e virar grandes projetos de grandes clientes. Né? Acho que isso é muito interessante. A AWS também foi uma grande porta para que vocês evoluíssem. Eu devo muito para a AWS e, obviamente, para as pessoas que estavam na AWS naquele momento. Porque, no fim do dia, empresas são feitas por pessoas. Né? Total. Hoje, na escala que está, né, as coisas são diferentes. Mas é curioso que eu entrei nesse mundo. Olha, cara, eu fundei o negócio em 2008 para 2009. Né? A Amazon chegou no Brasil em 2011. Foi logo depois. Então, cara... Tudo muito rápido. Nem tinha esquentado ainda, né? A dinâmica, chegou a Amazon. E eu confesso que, assim, não estava no meu radar. Como que eu cheguei na Amazon? Essa história é interessante. A editora Abril... Finada. Exato. Era meu cliente na época. Por que era meu cliente na época? Porque eles... me contrataram para fazer um processo de uma espécie de auditoria de melhores práticas no contrato que eles tinham com um provedor grande de serviços na época. Então, eu ia lá para... Eu acho que eu sei qual era, mas não precisava falar, porque eu também estava lá, mas então, pode ser. Pode ser. E aí, para entender, cara, se eles estavam entregando os ambientes dentro das melhores práticas, tal. Então, tinha um nível de confiança muito grande ali. E a Amazon chegou na época no Brasil e começou, obviamente, a procurar os maiores grupos econômicos. E um deles foi a Abril, que inclusive até tinha fit com o tipo do que era nuvem naquela época, né? Porque é nuvem hoje... O tipo de cliente que consumia naquela época, que eram startups ou empresas digitais, né? Empresas digitais, que eu quero dizer, empresas que tinham portais, sites... Principalmente empresas de mídia ou e-commerce, exatamente. Então, eles procuraram a Abril... Né? Na época o Egas também falecido. Cara, eu só falei de gente que já faleceu aqui hoje, né, meu? Só sobrou você, cara, por causa dessa história aí. Meu Deus. Mas o Egas na época foi vender lá para Abril e o Gerson, que era o CEO na época, falou, pô, cara, legal esse negócio, quero testar, mas eu queria testar com esses caras. E esses caras eram a gente. E a gente meio assim, caramba, o que tá acontecendo, né? Aí a Amazon falou, tá bom, vamos então treinar esses caras e tal. E foi daí que começou a parceria com a AWS. Cara, eu fui para Seattle fazer um curso de AWS em 2012, que não existia treinamento oficial, né, cara? Era literalmente o beta do beta do beta. Foi lá no Blackfoot, lá da AWS. E eu fui com a galera da Abril na época, inclusive, fazer esse primeiro curso. Então a Abril foi o primeiro cliente, abriu as portas. A gente tá bom de piada.
para minha vida na nuvem. E na época, né, a Amazon estava começando aqui no Brasil, tinha, cara, meia dúzia de pessoas. Algumas delas continuam na Amazon, né? Outras já partiram para outras vidas, outros places. Vocês conversaram com um deles que vocês me contaram aqui um pouco mais cedo. E foi super legal, cara, porque da mesma forma que na época eu olhei para o Unix lá e falei, cara, esse negócio já é passado, eu mal tinha pulado de cabeça na VMware e falei, cara, nuvem é um negócio que vai acontecer, porque é o virtualizador as a service. E eu olhei para aquilo e falei, cara, eu não vou mais precisar passar cabo de fibra e se me preocupar com storage, nada. Eu só vou cuidar da parte boa. Legal, eu quero fazer isso. É isso que eu quero fazer. Exatamente. E cara, a gente já estava até meio evoluído no VMware. A gente já tinha se tornado um parceiro Enterprise VMware. Cara, porque assim, uma característica minha é de acelerar, agir rápido. Então, eu falei, é VMware. Então, VMware, né? Vamos ver o que precisa ser para ser o negócio. E até tem uma curiosidade que o meu segundo escritório da Credibility, eu aluguei um conjunto ali na Pamplona, que era no 6º andar, que quem estava lá no conjunto antes, que liberou o conjunto, foi o maior parceiro VMware na época, que era o Ferrari. A Triple S, exatamente. E aí a Triple S saiu daquele conjunto, a gente não sabia. Até um dia que chegou uma correspondência pra Triple S, a gente, caraca, a Triple S era aqui, meu. E os caras eram nossa referência, assim, né, de VMware e tal. Outro parênteses, nada a ver, as pessoas vão ficar malucas ouvindo meu podcast, né, cara? Cara, e eu preciso andar porque a gente tem bastante coisa pra falar ainda. E eu queria falar o seguinte, cara, e aí vem uma decisão de vender a empresa. Sim. De fazer um exit ali, de ser parte de uma história maior, que era a Claranet. Conta um pouco pra gente como é que foi essa decisão. E depois de quanto tempo, né, de Credibility que isso aconteceu? Bom, a gente fundou em 2009, oficialmente em 2009, e em 2015 a gente se tornou um parceiro Premier da Amazon. Então, na época, a gente realmente rampou muito rápido na época. Apesar de ter parceiros super, super relevantes na época, vocês... a Daedalus, que a gente já comentou aqui, BM6, enfim, a gente conseguiu crescer muito rápido com cases muito relevantes. Isso chamou a atenção do mercado. A gente nunca pensou em vender. Foi um negócio muito consequência. Os compradores é que se aproximaram. Exatamente. Teve uma rodada em 2015 com vários parceiros da AWS, de uma empresa americana que queria entrar no Brasil. Legal? A gente estava quietinho, vamos continuar tocando o negócio, a gente tinha bons clientes, a Amazon confiava na gente, a gente estava crescendo, estava dando tudo certo. E não foi um negócio que a gente pensou, vamos construir uma empresa para vender, ou está na hora de fazer um exit. A gente estava lá, foi super reativo. E essa empresa americana que queria entrar no Brasil fez um processo com vários parceiros na época, não sei quantos, mas sei lá, chuto que aí uns 10. A gente acabou sendo finalista desse processo. Aí a gente foi para os Estados Unidos, cara, LOI, tudo na mesa. E aí foi um processo que a gente aprendeu pra caramba, né? Eu nunca tinha ouvido falar no termo M&A até então. Foi literalmente um negócio completamente novo para mim. Aí a gente preparou a empresa, levantamos toda a documentação e due diligence e tal, e a gente aprendeu pra caramba com esse processo. No fim das contas, essa empresa, ela era uma empresa listada na Bolsa, naquele momento, e a gente não sabia, eles estavam passando por um processo de fechar capital. E aconteceu bem no momento que ia acontecer a transação, e eles congelaram todas as transações. E aí botou água no chope. Cara, pensa numa decepção. Nossa, numa frustração. Hein? Depois de tanto tempo. Cara, foram meses trabalhando e a gente foi lá conhecer o headquarters dos caras e a gente se identificou com a cultura, falou, vai dar super certo esse negócio, vamos fazer. Não vai acontecer. Cara, a gente falou, putz, beleza, a gente já, né, foi frustrante, lógico, porque você gera uma expectativa, mas como nunca foi o plano, vamos seguir a vida. E a gente seguiu a vida. Só que esse ano de 2015, entre 2015 e 2016, foi um ano importante pro mercado de cloud, que o mercado começou a se tornar mais enterprise.
vocês vão lembrar bem disso, né? As empresas maiores começaram a consumir nuvem. E isso chamou a atenção dos grandes players de serviços, né? Que chegaram atrasado, né? Obviamente, olharam para a nuvem e falaram: esse negócio aqui é brincadeira deixa de os moleque. caras brincar. Deixa os caras brincar, depois a gente compra eles, né? Foi mais ou menos esse o plano. De certa forma, vendo o histórico de vocês, acho que foi um pouco disso, né? Exatamente. E aí, outras empresas grandes começaram a procurar a gente para fazer aquisição, empresas brasileiras, empresas americanas. A gente fez 7 processos na época. Até que chegou a Claranet. Sempre o pessoal batendo na porta Sempre. de vocês. A gente não pegou um escritório de M&A e falou, sell-side, vamos fazer. Não, a gente ficou na nossa lá, quietinho. Só que como o negócio já estava bem preparado, porque a gente tinha feito o processo com essa empresa americana e a gente tinha aprendido pra caramba com o processo, a gente falou, bom, legal, ajudou a gente também a arrumar a empresa, porque pessoal que está ouvindo aí, não é você tem um negócio e simplesmente vende. Depois que eu vendi, inclusive, eu aprendi que eu poderia ter vendido melhor se eu tivesse feito algumas mudanças, pequenas tivesse me preparado melhor para vender. A governança toda, né? Gestão de número, administração da empresa, né? Mas foi um puta aprendizado, né, cara? Foi, cara. Aprendizado demais. E aí você faz parte do grupo da Claranet, Sim. que é um grupo gigante no mundo inteiro, com várias experiências, etc. Você cumpre ali uma frase de 3 anos, basicamente, de aprendizado, de transição, etc. E aí, cara? E aí? e aí que eu falei, cara, já deu 10 anos aqui, né? Entre Credibility e Claranet, tinha dado 10 anos. Falei, puta, acho que eu preciso de alguma coisa nova. De novo, tava... como a ideia de vender, a gente passou por vários processos e eu quis vender para um estratégico. Para que o negócio continuasse crescendo. Porque a ideia não era simplesmente vender... Para quem está ouvindo, um comprador estratégico. Né? Isso. Que é alguém que vai se beneficiar estrategicamente daquela aquisição, seja para complementar um portfólio, seja para entrar no mercado que não tem. É um cuidado diferente que um comprador normalmente nessa situação tem. Exato. E também é uma maneira de você dar continuidade no projeto, né? Você quer que o filho continue. Exato. Que ele cresça, que ele vá para a faculdade e tal. E aí, naquele momento, eu entendi que, cara... Um pouco do direcionamento não era bem o que eu queria fazer, de fato. Foi um aprendizado que aconteceu ao longo desses 3 anos. E também eu estava com vontade de fazer uma coisa nova, mas não sabia exatamente o que era. Então eu resolvi sair, né? Eu notifiquei com 6 meses de antecedência, 6 meses antes de vencer o meu prazo de earnout, né? Que terminava em junho de 2019. Então, em dezembro de 2018, eu oficialmente formalizei que eu não ia mais continuar, mas, ia fazer um processo de transição, de phase-out, como foi feito, super responsável. Mas eu saí sem plano. Falei, cara, eu não sei ainda o que eu quero fazer. E depois de 10 anos, você faz uma venda, você fala, agora eu vou fazer um sabático, né? Todo mundo fala desse tal de sabático, deve né? Ser bom, né? Esse deve ser legal pra caramba, quero fazer. A minha segunda filha tinha acabado de nascer, a Catarina, na época, tinha meses, assim. Ela nasceu em abril, acabou de fazer aniversário. Falei, vou agora curtir um pouco aqui e tal. Pessoal, não façam isso. Não façam um sabático sem planejar um sabático. Não funciona. Mas, enfim, eu saí... Tava lá cuidando da Catarina e curtindo, até que veio um dia um convite da Tiviti pra gente bater um papo. Porque a Tiviti, né, como você falou no começo, é uma empresa bem tradicional no mercado brasileiro, tem um portfólio gigante, mas não tinha um negócio de nuvem pública muito desenvolvido, né? Então eles me chamaram com esse objetivo. Vamos chamar um cara que fez... Que tem experiência, que soube fazer, para ver se ele ajuda a gente aqui. Exato. E aí, falei, legal, deixa eu entender o que é o projeto e tal. E eu falei, puxa, cara, eu nunca tive vontade de ir para o mundo corporativo. Olha que louco, né? Não cuspa para cima. Isso aí. Não era esse o meu objetivo de vida. Vou fazer carreira numa empresa, no mundo corporativo, né? No entanto, quando eu conversei na época com a Tiviti, eu entendi que ali poderia ter uma oportunidade de entender o que era o mundo corporativo. Porque como você falou, né, Rafa? Eu fiz uma transição de um cara técnico para um empreendedor, né, empreendedor / administrador.
Daí de um empreendedor para um executivo, mas ainda um pouco vendedor, né? Porque é meio executivo, meio vendedor, que foi a minha época como Managing Director da Claranet. Eu vendi, mas eu estava gerindo o meu próprio negócio ainda, né? Aquele mesmo negócio que foi construído, porque não... Com nome diferente. Com nome diferente só. E com chefe. Exato. E com chefe, né? Então, foi uma experiência corporativa, me ensinou pra caramba, aprendi muito. O Charles, que é o CEO da Claranet, puta cara gênio, assim. O Antônio, que era o meu chefe direto, né? Que era o MD ainda o MD Ibéria, Portugal, enfim. Também um cara super inteligente. Aprendi muito com esses caras, mas não era ainda um negócio mega corporativo. Então eu falei, bom, aqui tá uma oportunidade de eu fazer um estágio aqui, né? Então o meu combinado ali com a Tivit no momento, falou, olha, vamos fazer um projeto de 3 anos? Então a gente desenhou um P&L. Tipo, vamos construir uma empresa. Para fazer o negócio de nuvem pública acontecer dentro da Tivit. Então eu ingressei na Tivit em setembro de 19 com essa missão. Fazer o negócio de nuvem pública crescer. Cara, e de fato começou a acontecer, porque mais uma vez era tudo mato. Né? Então, mato alto pra caramba, a gente vai cortando. Vai cortando. E posso continuar a história de todo? Não, eu quero entrar nessa parte Tem uma parte curiosa nessa história que num determinado momento. Eu preciso falar isso, cara. Fala. A gente vai tomar um café, e aí quando a gente vai tomar esse café, ele fala, cara, então, saí da Tivit. Eu vi posts. Legal. Porra, legal, cara. E aí, a gente conversa sobre várias possibilidades e tal. E no dia seguinte ele... Então, velho, voltei na Tivit. E agora tô mandando na porra toda. Ou quase na porra toda. Cara, e agora você tá mandando na porra toda. Me conta um pouco essa história. Porque o primeiro projeto foi experimental. E depois você, agora, né? Você assumiu de fato um protagonismo. Você lidera mais de 1.000 pessoas. 2.500 pessoas. 2.500 pessoas. É gente pra caramba. E, cara, hoje você tem... você tá no volante da corporação, ou junto com todos os que estão no volante da corporação para pivotar a empresa e para fazer a transformação. Como é que é isso, cara? Cara, é super pertinente assim, a pergunta, porque é um negócio que quem tá de fora não entende muito, assim, né? A minha decisão de fazer essa mudança, e foi verdade isso. Aliás, vale o parênteses, quando a gente fez esse café, esse cara de pau aqui já estava vendendo também a empresa dele. E não falou nada. Não falou nada. Podia, cara, ele tava na miúda lá. Mas a gente tomou um café falando sobre várias coisas. NDA, né? Sobre empreender. Você sabe melhor que eu. Eu sei. Como ele contou essa história, eu tinha que complementar. Quem cutucou pode ser cutucado, né? É verdade. Mas eu acho que foi uma decisão muito mais sobre isso, assim. O escopo estava pequeno, porque eu achava que dava para executar. E eu acho que a mudança que precisava ser feita, ela não dava... Você tinha que ter outra cadeira para fazer. Exato. Essa era a verdade. E aí isso acabou acontecendo, por uma consequência, onde eu assumi a cadeira de diretor executivo e head de cloud e cybersecurity na época, na ocasião quando eu retornei. Eu fiquei 5 meses fora só. Foi pouco tempo. E então, já deu para fazer várias coisas. E agora, para esse ano, que a gente fez essa outra mudança, onde eu assumi como COO e como CPO, onde eu tenho a operação toda consolidada e também os produtos e o P&L dos produtos. Então, as linhas de negócio da Tivit. Então, essa mudança ela vai permitir o próximo passo, que aí sim, tendo todos os produtos, dá para fazer a integração entre eles, dá para a gente ter aquelas conversas difíceis entre, poxa, mas e o mainframe e a nuvem pública? Né? Tomar as decisões difíceis que precisam ser tomadas. Né? Exato. Então, esse escopo, eu acho que ele vai ajudar nesse próximo passo importante para a companhia, que é ser uma companhia 100% digital. Você sabe que esse movimento da Tivit, cara, para mim ele foi simbólico pra caramba na época, porque é uma empresa tradicional, trazendo alguém não tradicional de uma posição de comando. Eu acho que é uma mensagem que você passa para a equipe muito forte, falando assim, gente, o que nos trouxe até aqui não necessariamente vai nos levar até mais para frente, então eu acho que a mudança foi simbólica, mas te colocou numa posição que você não é o dono. Sim. O que mais você sente falta de ser dono?
Cara, se é que você sente falta de alguma coisa. Cara, é uma baita reflexão essa, assim. Eu acho que o sentir dono eu sempre vou sentir. De verdade, assim. Não é piegas. Boa né? resposta, boa resposta. O me sentir dono eu acho que eu sempre vou sentir, porque eu acho que isso tá na gente, assim. Eu sou DNA, um empreendedor, independente de onde eu estiver. Sabe, puta, nesse podcast, sabe o que você quer assumir o negócio e fazer acontecer. É lógico que eu acho que hoje, né, vou complementar a resposta, assim, com base em tudo que eu vivi, eu aprendi que a gente, no final das contas, não é dono de nada. A gente tá sempre dependendo de alguém. Exato. Tem sempre alguém mandando na gente. E sempre tem um chefe. Cara, você sempre tem um chefe. Não adianta. Você pode estar na cadeira de número 1, você tem chefe. Isso aí. Alguém é teu chefe. Alguém te pôs dinheiro, tem um cliente, Exato. tem sempre alguém tem um mandando, investidor. Você sempre tem um chefe. Então, no fim do dia, assim, é como você conseguir liderar as pessoas, né? E combinar essa liderança com a governança de uma empresa desse tamanho. Porque eu acho que é muito... várias pessoas me fazem essa pergunta, né? Assim, poxa, mas é muito difícil, uma empresa grande, que né? Todo mundo tem aquela visão de que é uma empresa engessada, né? Sempre quando você vê uma empresa grande, principalmente empresa tradicional, você tem aquela... essa é uma empresa engessada e tal. E não necessariamente é assim. É lógico que tem processos naquele lugar para que a coisa, né, funcione, mas ela só consegue ser gerida no tamanho que se tiver isso lá. Se tiverem os controles. Senão não dá para você gerenciar, né? Você fez essa pergunta um pouco mais cedo, ou esse comentário, cara, o que é, né, você liderar dezenas, centenas e milhares de pessoas? Cara, você não lidera milhares de pessoas se você não tiver uma estrutura de governança de processos para fazer isso acontecer. Você não conhece mais todo mundo, né, cara? Não consegue falar mais tete a tete. Você tem que ter ferramental para poder conseguir fazer uma gestão, né? Exato. E aí, assim, acho que o segredo aí é qual é a quantidade certa de processo para conseguir controlar não é a melhor palavra, né? Porque controlar dá aquela sensação de domínio, assim, mas de organizar, de fazer as coisas acontecerem no tempo que tem que acontecer, mas ao mesmo tempo dar agilidade para o negócio avançar. Uhum. E esse é o desafio do dia a dia, cara. Esse é o desafio do dia a dia, é refletir todo dia sobre isso, assim, cara. Porque é inevitável. Toda hora você pensa, puta, eu preciso colocar um processo novo aqui para eu conseguir acompanhar isso. Mas ao mesmo tempo você fala, pô, mas se eu colocar esse processo, eu vou travar, desacelerar isso. Então É esse stick e push. Mas essa é a grande arte, cara. E você é um cara extremamente competente, vai conseguir, está conseguindo e vai conseguir equilibrar essas coisas de uma maneira muito positiva, cara. Assim, eu acho que estamos indo pro final. Eu acho que isso que vocês falaram sobre sempre termos um chefe é verdade absoluta. Total. Cara, mas você é um cara que pôde escolher os chefes na sua vida. De certa forma, sim. Que bom, que bom. E que você continue, cara, podendo escolher essas missões e, cara, sendo relevante. Você já é muito relevante. Acho que, Dani, você já tem um histórico de muita relevância no mercado. É exemplo para muita gente. Acho que muita gente que faz parte do seu time hoje ou que já fez, respeita muito você. Obrigado. E como pessoa, como ser humano. É exemplo pra gente que tá aqui, inclusive, falando com você. Obrigado. Vocês sabem que a recíproca super verdadeira. Não, mas de verdade, cara. De verdade. Vocês fazem parte de um trio de mitos que começaram quando o mato era alto. Isso tem que ser lembrado, né? Sim. Mas enfim, Dani, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo teu tempo, cara. Foi ótimo. E quando a gente grava a parte 2? Porque não deu tempo de falar tudo. Tem muita coisa pra gente falar, cara. A gente vai com certeza. Esse aqui merece a parte 2. Esse aqui merece. Sem dúvida, a gente vai marcar, cara. Parte 2 sem censura. Exatamente. Vai ser o podcast mais ouvido dos últimos tempos. Isso daí a gente vai tomar umas antes. Obrigado demais, velho, pelo tempo, pela oportunidade. Foi top demais. Muito sucesso agora na Tivit. Obrigado. E com certeza vão marcar um repeteco aí. Ah, certeza. Obrigado, galera. Eu que agradeço, cara. Puta, é super divertido. A hora passou voando. Eu adorei de verdade, assim. É uma mega satisfação. Parabéns pelo podcast. Obrigado. Baita iniciativa. Tenho certeza que, cara, já é um sucesso. Vai ser mais um sucesso. Vocês são caras que representam pra caramba na comunidade. Não só na comunidade de parceiros da AWS ou de nuvem, mas hoje, de fato, na comunidade, né, lideram aí iniciativas como a Escola da Nuvem. Então, são caras assim que, para mim, são exemplos profissionais
e pessoais. Então, obrigado pelo convite. Obrigado. Até achei que eu sou alguma coisa depois disso. Vou botar minha mulher pro vídeo. Vou mostrar esse final pra minha mãe. Galera, obrigado por estarem com a gente. Como sempre a gente fala, curtam, compartilhem com os amigos e logo mais um episódio aí do Open Talks. Grande abraço para todos. Valeu. Valeu. Valeu, gente.